Doutora Alessandra, acho que a gente pode ir começando pelo adiantado da hora e assim que a Lígia conseguir conexão, ela ingressa, pode ser? Ah, conseguiu, muito bom. Podemos começar. Estão me Tá ouvindo ouvindo? agora, Lígia? Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos hoje dando a continuidade ao ciclo de palestras em comemoração à Semana Nacional de Combate ao Assédio e à Discriminação. Eu sou a Alessandra, eu sou a juíza da 9ª turma recursal, e eu estou aqui hoje para apresentar as palestrantes, a doutora Luíse e a Lígia. Começando pela nossa primeira palestrante, o tema da palestra também achei um tema bem, gostei do tema, boa tarde, para quem? Conversa sobre a invisibilidade da mulher trabalhadora. E um tema super importante, que a gente sabe que quando a gente fala de igualdade de gênero, a gente não está falando apenas a um benefício, algo para um gênero em si, mas para a sociedade como um todo, porque quando nós atingirmos a igualdade de gênero, a gente vai ter uma sociedade mais igualitária. Então, a nossa primeira palestrante é a doutora Luíse Vilela Figueiras, minha colega de concurso. Tenho muito orgulho de apresentá-la aqui nessa palestra. Ela é muito experiente nesse assunto. Eu já vi que ela já deu várias palestras. Ela é juíza criminal, federal criminal em São Paulo, mestre e doutoranda pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela é representante do TRF3 na Comissão Judiciária Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do TJ São Paulo e no Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, CETP. E ela é também representante da Justiça Federal de São Paulo perante o Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas à exploração do trabalho em condições análogas a de escravo e ao tráfico de pessoas. Então, eu não vou me alongar. Doutora Luíse, a senhora tem a palavra. Obrigada, Alessandra, querida, minha colega de concurso. Quero cumprimentar a todos e todas que estão aqui presentes hoje. Cumprimentar Mariana, querida, agradecer pelo convite, né, por estar aqui hoje falando desse tema. Cumprimentar a Lígia também, né, que vai dividir comigo essa mesa virtual hoje, né? Estou super ansiosa para ouvi-la. E até achei que a Lígia ia falar antes de mim, né? E que eu ia pegar o gancho da palestra dela, mas tudo bem, então posso começar com a minha, e aí depois a gente faz um bem bolado no final, né? Doutora, Tudo bom, Lígia? Tudo bem? Desculpe o atraso, Tudo. é que eu tive um Imagina. problema técnico aqui, mas eu já estou aqui. Se a senhora quiser, eu posso fazer primeiro, não tem problema. Fica a seu critério. O que a nossa presidente aí da mesa acha? Tudo bem? A ordem, eu quero apresentar a Lígia, que tem um currículo aqui super, né, um currículo maravilhoso. Então, se vocês vão inverter, eu vou apresentar a Lígia. A Lígia é servidora da Justiça Federal de São Paulo desde 2008. Ela é lotada no mesmo lugar que eu, nas turmas recursais de São Paulo, desde 2017. Membro da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e Discriminação da Justiça Federal de São Paulo. Ela é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, pós-graduada em Direito Material Público de Uniaras. Ela é jornalista, bacharel em Comunicação Social pela Universidade Anhembi Morumbi, coautora da reportagem especial multimídia Maternidade e Cidadania, Invisibilidades Femininas. E é também coautora da série de livros de mestres da reportagem. Muito orgulho em estar aqui ouvindo a Lígia. E agora, as perguntas acho que vão pelo chat. Como que vocês preferem? Porque aqui, assim, a sugestão é que ficasse ao final. Vocês vão respondendo, vão acompanhando o chat, até para a gente já saber como vai ser a dinâmica. Acho bom deixar para o final, né? Depois a gente abre para os debates e responde as perguntas. Enfim, quem quiser também falar um pouco, né, sobre as suas experiências, acho que seria legal, né? Então, tá bom. Então, a palavra é sua. Oi, boa tarde, né? Primeiro, mil perdões pelo atraso, que eu tive um problema aqui com o computador, né? Então, vamos lá. Hoje, né, o nosso bate-papo, ele é sobre a invisibilidade da mulher trabalhadora, né? E para falar sobre esse assunto, assim, eu com a doutora Luísa,
nós optamos por propor uma reflexão sobre o papel que é atribuído socialmente à mulher de ser um objeto responsável pela função de exercer o cuidado, né, em todas as áreas, e que, inevitavelmente, é um cuidado que se estende ao ambiente de trabalho, né? Mas não tem muito como a gente falar sobre a questão do cuidado, né, sem a gente falar um pouco sobre as questões atinentes à maternidade, porque eu acho que o cuidado não tem. A gente pensa em cuidado, a gente já pensa, né, na questão da maternidade e das características da mulher como mãe, né, ao exercício da maternagem, né? Tem uma socióloga portuguesa, né, historiadora, chamada Anikova, né, que ela costuma dizer que não é possível você falar em igualdade de gênero sem você levar em consideração a especificidade feminina da maternidade, né? Porque a maternidade, ela está sempre, né, no centro do debate igualdade e diferença de gêneros, né? Mas quando a gente fala em maternidade, normalmente a gente associa cuidado. Só que maternidade e maternagem são coisas que são distintas, né? Mas que foram se confundindo através dos tempos, né? A ideia da função de cuidar é inerente, a ideia da função de cuidar sendo inerente à capacidade de dar à luz, ela é um fato relativamente recente na história da civilização ocidental, né? Por isso que a gente vai começar conversando um pouquinho sobre como essas coisas elas foram se confundindo através do tempo e como a função de exercer cuidado foi sendo atribuída à mulher pelo fato da mulher, né, ser a pessoa que gera e que dá a luz, né? Eu vou começar um pouquinho, há 2.500 anos atrás, lá na pré-história, né? A gente sabe muito pouco sobre a maternidade na pré-história, né? Existem duas estátuas, né? Vênus, que são as Vênus de Hohenfels e a Vênus de Willendorf, que tem uma aparência que exalta o ventre e a vagina da mulher e sugere que a maternidade era festejada na pré-história. Mas não existe um consenso real acerca da posição da mulher e da maternidade naquela sociedade, né? As egípcias, né? Elas enfeitavam os quadris com ouro e conchas e faziam rituais de fertilidade também. Só que a gente tem essa informação, mas também não tem, da mesma forma da pré-história, de como que a mulher ela era colocada dentro daquela sociedade e se realmente já existia, já era atribuído a ela a função do cuidar, né? Os primeiros indícios, né, de como a maternidade ela era vista pela sociedade, aparecem só lá no período greco-romano, né? Quando a gente tem as primeiras informações acerca do tratamento dado pelas mulheres e a maternidade. A vida, ela acontecia em torno da cidade e você não tinha diferenciação entre a vida pública, a vida privada, e os indivíduos eles eram educados para exercer a função de forma coletiva, né, dentro da sociedade. Então a família, ela cuidava da criança só enquanto era pequenininho, e quando ele estava ali pela idade dos 7, 8 anos, ele era entregado para o Estado cuidar, né? Então a função de cuidar, ela era atribuída ao Estado, né? Na sociedade feudal, isso também não muda muito, né? Essa questão, né, da família como responsável pela criação, pela educação e pelos cuidados, né? Porque a sociedade aristocrata, ela era uma... A família aristocrata, ela era formada por um número de pessoas que não necessariamente tinham laços de sangue. Então, todos os vínculos emocionais daquela criança e daquele ser em formação, eles aconteciam da relação dessa criança com todo mundo que estava vivendo dentro daquela casa, né? As experiências emocionais, elas aconteciam em contato com todas essas pessoas, independente do convívio com os pais. Foi só a partir da Revolução Industrial, quando começaram a surgir as propriedades particulares, a individualização dos patronímicos, né, que foi o fim da vida de aldeia e o isolamento das famílias, e que a criança foi retirada da vida comum, né?
E isso foi coroado pelo processo de formação dos estados, porque o processo de formação do Estado, ele passou a exigir comportamentos organizadores da sociedade, e foi a partir daí que foi atribuído à mulher, né, esse status social da função do papel materno do cuidar, né, o que também acabou ocasionando o confinamento da mulher no ambiente doméstico, né. E não é por acaso, né, que Jean-Jacques Rousseau, que é o autor, né, do Contrato Social, ele é também autor de um livro chamado Emily ou da Educação, né, que é uma obra que inaugura, né, o mito do amor materno, né. É a obra que propaga, né, que dita os padrões de conduta das mães com seus filhos e que começa a propagar que é da mãe o papel de exercer o cuidado com as crianças, né. Logo em seguida, a gente tem uma questão que surge o discurso higienista, né, que propaga que a anatomia da mulher ela é predestinada à maternidade, né, e, e a gente vai caminhando nesse sentido, só que aí acontecem as duas grandes guerras, né, a Primeira e a Segunda Guerra, onde os maridos vão para o combate e as mulheres elas têm que assumir o papel, né, de provedoras das famílias, né. E então aí surge, né, a primeira onda feminista, né, onde as mulheres, né, assumindo as finanças da família, porque o marido estava em combate, elas precisavam buscar condições de trabalho que permitissem a elas conciliar a função de profissional e de mãe, né. E aí você tem as primeiras ondas dos movimentos feministas, né, que buscam num primeiro momento, o bem-estar social, a proteção da maternidade e até a questão da maternidade e da função do cuidar, né, como uma mola propulsora para você conseguir outros direitos, como foi o caso do direito de voto, né. Os anos 70, eles trazem uma segunda onda, né, de um movimento feminista, no sentido totalmente contrário, né, onde você tem, uma negação da maternidade, e você tem a maternidade como uma vilã, né, da mulher nas conquistas do trabalho dela, né. A maternidade ela passa a ser um entrave nas lutas de emancipação das mulheres, né, de liberdade e de igualdade de gêneros, né. Os anos 80 e 90, eles conseguem trazer uma relação mais harmoniosa entre essas 2 coisas, né. A partir dessas 2 décadas, né, eh, a maternidade e o universo multidimensional da mulher, né, a carreira profissional, e a maternidade, elas passam a ser objeto de escolha pela mulher, né. E o período de gestação e o exercício do cuidado, né, ele passa a ser, ele não precisa mais ser algo que precisa ser vivenciado separado do resto da vida dela, né. Ele consegue, conciliar, né, você tem um pensamento que você consegue conciliar essas 2 coisas, né. Eh o ato de você gerar um filho, ele não precisa ser vivenciado de uma maneira distinta das demais fases da vida da mulher, né. Atualmente, as tecnologias da informação estão levando a gente para uma quarta onda de movimentos feministas, que revoluciona um pouco tudo isso, assim, porque as tecnologias de informação e de comunicação, elas chegam, por um lado, como uma grande esperança, porque elas trazem inúmeras transformações sociais na forma de representação da mulher. Por quê? Porque, as tecnologias da informação, elas trazem e as tecnologias, elas trazem um equilíbrio nas relações. Ela promove um relacionamento horizontalizado entre todas as pessoas que fazem parte desse universo, né. Então, na medida em que ela promove um relacionamento mais horizontal, né, eh mais igualitário, né, isso se torna imprescindível, né, para o exercício da liberdade da mulher, né. Quando as relações de poder entre os gêneros, elas se tornam mais horizontalizadas, né, as mulheres, elas podem exercer mais livremente a cidadania e transformar o entorno delas e promover a paz cotidiana. Só que a história ela não é linear. E se por um lado a gente encontra nessas questões nesse movimento que inclui a tecnologia, né,
uma série de movimentos, isso permite uma série de movimentos contra assédios e agressões sexuais, como o Me Too, a Associação das Mulheres pela Paz, né? A gente também vive um momento de inúmeros retrocessos, de desmonte das conquistas, né, femininas, né? Como ocorreu há alguns anos atrás, no caso da proibição, né, na Polônia, né, em que o Tribunal Constitucional da Polônia proibiu o aborto em caso de uma formação fetal, né, entre inúmeras coisas, né? Então, esse percurso histórico, né, todo, faz a gente perceber que não é muito fácil a gente distinguir nas experiências das mulheres o que é histórico, o que é social e o que é cultural, né? E a partir disso, né, é que a gente vai propor aqui, né, nessa tarde de hoje, né, quase noite já, né, uma reflexão sobre como essa questão do cuidado reflete na nossa vida hoje e reflete no nosso trabalho, né? E agora, né, eu vou passar a palavra para a doutora Luísa, né, que vai aprofundar um pouco essa reflexão do cuidado nos dias de hoje. Parabéns, Lígia, pela sua palestra, muito rica, né? Muita informação. Fica até complicado falar depois de você, mas eu quero primeiro iniciar falando, né? Já cumprimentei a todos aqui, já agradeci a Mariana, né? E reitero os cumprimentos e os agradecimentos. E eu queria colocar assim, que essa questão que a Lígia traz, né? Da maternidade como mola propulsora, né, da luta pela paridade de gênero, né, que acho que foi assim que você começou, né, Lígia, falando. Eu me identifico demais com essa colocação da Lígia, né, porque eu acho que eu sou uma pessoa que acordou para a questão da paridade de gênero, da desigualdade de gênero, quando eu fui mãe, né? Antes disso, essa questão da desigualdade de gênero, ela me atravessava, como atravessa todas nós no dia a dia, mas não era uma questão que se apresentava de uma forma em que eu não conseguia ultrapassar. Eu conseguia ultrapassar de alguma forma isso tudo, mas quando eu fui mãe, eu vi o peso que existe, né, em relação a essa diferença de tratamento da mulher e da mãe, né, e do pai em relação às obrigações. Então, isso também, para mim, foi uma mola propulsora para enxergar essas questões de desigualdade de gênero e partir também para uma luta maior, né, por pela igualdade, né, pela igualdade de direitos, enfim, pela igualdade em termos de liberdade e tudo mais. Mas muito legal. Eu queria, então, compartilhar um PowerPoint que eu fiz aqui. Como a gente está falando na semana de assédio, né? Eu vou trazer um pouquinho da resolução do CNJ no começo, para a gente ver o que está sendo regulamentado e quais seriam aí os direitos e deveres, né, nessa matéria, já pela resolução do CNJ, e depois entrar nessa questão que a Lígia falou, que une a questão do cuidado, né, da invisibilidade do cuidado e a questão de gênero, que é muito ligada à invisibilidade do cuidado, né? Então, socorro, como é que eu vou fazer aqui agora? Mariana, será que eu vou conseguir, Mariana, compartilhar minha telinha? Consegue, doutora, consegue. Já conseguiu aí, ó. Já consegui, olha só. Só que a senhora O que vocês estão compartilhou vendo? a tela da senhora. A senhora Como é que consegue eu faço refazer? Eu vou fechar e vou tentar de como é que eu compartilho a outra tela? Que tela? Ih, já vi Não, que não vai precisa dar. deixar o arquivo, não. Para o compartilhamento. Tá. Aí, na hora do share screen, a senhora clica no share screen, espera um pouquinho. Aí, clica no share sound primeiro, para não esquecer. Compartilhar também o áudio do sistema, tá? Ok. Isso, a da senhora está em português, muito bom. E aí, agora, achar aonde que está o slide grandão. Não o que aparece pequenininho, que tem a setinha embaixo. O grandão, se já estiver na apresentação ativa. Eu estou com duas telas aqui
e uma aparece, enfim, deixa eu ver. Eu só tenho essa que eu compartilhei agora. Ixi, agora sumiu Tenta você também. novamente. É que acho que a senhora fechou lá no X, tem que iniciar a apresentação de novo. Peraí. Agora Aí, foi o Teams. tá. Teams que sumiu aqui para mim. A visualização de vocês que sumiu Vai aqui. dando Alt Tab que a tela volta. Clica no Alt e vai apertando o Tab. Alt Tab? Isso, para voltar a gente. Não tô achando. Sumiu. Não achou a gente? Peraí, deixa eu fechar Segura aqui. o Alt, vai apertando o Tab até achar a Peraí, gente. só uma coisa. Peraí, acho que daqui a pouco eu acho. Não. Só se eu sair e voltar. Me perdi aqui, gente. A gente pode até compartilhar para a senhora, mas acho que é mais fácil se a senhora mesmo compartilhar, para a senhora já ir passando. Sim. Vamos tentar mais uma vez. Eu vou... O que a senhora... Deixa eu ver aqui. Acho que eu saí. Não saí. Peraí, acho que eu vou sair e voltar. Eu não tô achando o Zoom. Eu não tô achando o Zoom aqui. Eu não tô achando o Zoom na minha tela. Não tô achando vocês. Eu não tô achando vocês, entendeu? Eu entendi. Um monte... Segura o Alt no teclado, aí aperta o Tab uma vez, vai aparecer vários quadradinhos, sem soltar o Alt, vai aparecer vários quadradinhos. Um deles vai ter a gente. Aí pega o mouse, sem soltar o Alt, e clica na gente. Não tá aparecendo nada quando eu aperto o Alt. Não, aperta o Alt e depois o Tab. Só que o Tab é só um clique. O Alt fica segurando. Não tá aparecendo nada. Nas duas telas, nada? Nada. O Alt tem que ser o da esquerda e o Tab em cima do Caps Lock. Então. Agora foi. Peraí. Achou a gente? Eu tava apertando outro Tab. Peraí. Peraí. Não. Achei vocês! Eba! Muito bom. Então gente, agora... Então agora, olha... Aê, perfeito, perfeito. Lembra de compartilhar o som? Fechou o microfone, doutora. Seu microfone. O problema aqui agora é que... Estão me ouvindo? Vai com a setinha do teclado. Agora estamos. E agora eu não tenho o modo apresentação. Eu tenho só o modo de tela inteira. Vai com a setinha do teclado para a esquerda e para a direita que vai passando. Não, mas aí eu não tenho o modo de apresentação, que tem minhas anotações ao lado. Era para estar na outra tela, não está na outra tela? A senhora está em duas telas? Eu tenho duas telas, mas está uma com vocês e a outra com... Só se eu minimizar vocês. Não, a senhora pode arrastar a gente. Não precisa minimizar. Arrasta a gente para outra tela. Melhor. Olha, se eu colocar aqui do começo, tá? O que vocês estão vendo aí? Eu estou vendo a charge de uma mãe regando uma plantinha. Não é isso. Eu vou colocar no começo. Agora eu estou vendo. Só que agora, modo de apresentação dos slides, do começo. Só que eu queria colocar o meu modo do apresentador. Então, mas aí a senhora tira a gente, que a gente deve estar na frente do modo de apresentação. Puxa a gente para outra tela. Mas eu minimizei vocês. Não tem... O modo de apresentação é esse outro aí. Eu vi ele agora. Eu vi o modo de apresentação. A senhora está minimizado, ele apareceu aí. Eu vi na minha tela. O modo de apresentação? Mas mas isso não tem que aparecer só para mim? Tem, mas ele já sumiu de mim. Se dá Alt Tab, tenta deixar no Alt Tab o modo de apresentação do mesmo jeito. Quem sabe vai. Conseguiu achar ele? Achei. Muito bom, pronto.
E aí, eu estou compartilhando o que com vocês? É que a senhora compartilhou a tela. Então, quando a Ah, senhora muda, a gente vê o modo de apresentação. A senhora, exato. Eu teria tá. que ter compartilhado o quê? Acho que Não a se a senhora tela? pegar agora, arrasta. Não, acho que dá certo. Arrasta o modo de apresentação para o outro monitor. Ah, vamos lá. Isso. Daí, Ah, pronto. pronto. Perfeito. Prontinho. Obrigada, Podemos começar, Mariana. então. Desculpa, Tô gente, adorando a atolamento total palestra. aqui. Desculpa, atolamento. Vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho da resolução, né? 351 de 2020 do CNJ, né? Essa resolução, ela é uma resolução que... Um minuto. Aqui. Ela institui uma política, né, de combate ao assédio no judiciário. E ela estipula no seu corpo uma série de definições, né, importantes para a gente tratar do assédio. E a finalidade, né, dela eu compartilhei aqui na tela, promover o trabalho digno, saudável, seguro e sustentável no âmbito do judiciário. E é legal a gente ler, né, a normativa, porque ela é muito esclarecedora, né? Ela diz aqui que essa política, né, ela aplica-se a todas as condutas de assédio, de qualquer tipo, que ela vai depois discriminar, e a todos os trabalhadores, né, independentemente do vínculo jurídico mantido com a instituição. Aí traz definições de assédio moral organizacional, sexual, de discriminação, né, para os fins da resolução, e de saúde do trabalho, e mais umas tantas definições, que eu não vou ler todas aqui, claro. E traz também alguns princípios para a gente se reger, né, nas nossas atitudes e na própria interpretação da resolução, né, que é o princípio da não discriminação. Estou destacando alguns aqui, são vários, né, a dignidade da pessoa humana, sempre, né, não discriminação e respeito à diversidade, gestão participativa, com fomento à cooperação é uma palavra super importante nessa matéria. Depois vou falar um pouquinho de cooperação, de todos os tipos, e reconhecimento do valor social do trabalho, valorização da subjetividade. Eu achei muito interessante esse princípio aqui, eu quis destacar, valorização da subjetividade, da vivência, da autonomia e das competências do trabalhador, né? Que tem tudo a ver com o nosso tema aqui. E aí ela vai falar em diretrizes gerais, gestão, organização do trabalho, acolhimento, suporte e acompanhamento, sobre como fazer a notícia de assédio, sobre as comissões, né, como essa notícia deve ser recebida, como devem agir as comissões de enfrentamento, quais são os objetivos, inclusive da nossa CEAMA aqui, né, está ali previsto, e também as infrações, procedimentos disciplinares, finalidades e alinhamento com planejamento estratégico. É uma resolução super completa. Então, eu estou trazendo aqui a estrutura para a gente que está trabalhando com isso e querendo se informar sobre isso, para a gente, de repente, até se animar a dar uma boa lida nessa resolução, né? E ela define o que é saúde no trabalho, né? Para a resolução, saúde no trabalho é uma dinâmica, né, de construção contínua em que estejam assegurados os meios e condições para a construção de uma trajetória em direção ao bem-estar físico, mental e social, considerada em sua relação específica e relevante com o trabalho, né? Interessante essa definição. Saúde é uma dinâmica de construção contínua que tem a ver com o bem-estar da pessoa, né? Físico, mental, social, dentro do trabalho. E isso vem ao encontro, né, da definição da OMS de saúde mental, né? A OMS define saúde mental como um estado de bem-estar também, né? No qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, porque ele existe sempre, né? Mas é uma função, recuperar-se é um sinal de saúde, né? Poder recuperar-se, ser produtivo e então contribuir com a sua comunidade, né? Eu acho muito abrangente essa definição. Então, a gente pode concluir disso que a invisibilização que a gente está falando aqui, né? Que hoje a gente está falando da invisibilidade,
como forma de assédio, né, ela constitui uma forma de assédio na forma da resolução, na medida em que ela atinge esse bem-estar psíquico do trabalhador e atenta contra a sua saúde mental, né? Nos termos, tanto dos termos quanto definidos pela OMS, quanto pela nossa resolução. Então, a definição aqui, a resolução traz aqui a definição de assédio moral, né, que a gente vai tratar mais aqui do moral, né, e do moral organizacional, e nem tanto do sexual aqui no momento, porque a gente está falando de invisibilização. A definição, então, que eu destaco é de assédio moral, aqui, que é uma violação da dignidade ou integridade psíquica ou física de outra pessoa por meio de conduta abusiva, e aí destaco, independentemente de intencionalidade, né, não precisa ser intencional, por meio da degradação das relações socioprofissionais, do ambiente de trabalho, podendo se caracterizar pela exigência de cumprimento de tarefas desnecessárias ou exorbitantes, é uma forma de assédio moral, né? Da discriminação, da humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difamação ou situações humilhantes e constrangedoras suscetíveis de causar sofrimento, dano psíquico ou psicológico. Eu grifei aqui discriminação, humilhação, isolamento, exclusão social, porque diz respeito com essa questão da invisibilização do trabalhador no ambiente de trabalho, né? Que lhe causa, então, sofrimento, dano físico ou psicológico. Mais psicológico, mas pode chegar até um dano físico, né? E aí, esse assédio moral organizacional também é definido pela resolução, que é um processo contínuo de condutas abusivas ou hostis amparados por estratégias, né, da organização mais gerais ou métodos gerenciais que visem obter engajamento intensivo ou excluir aqueles que a instituição não deseja manter em seus quadros, né? O assédio organizacional por diversas formas de exclusão. Então, assim, eu concluo que invisibilizar, né, de tudo isso, propositalmente ou não, é sim uma forma de assédio, né? Pois ela é capaz de causar sofrimento, dano psicológico ou até mesmo físico e atenta contra a saúde do trabalhador. E aí, então, a gente relaciona isso com... a gente faz uma pergunta, né, relacionando com o gênero e com a questão da economia do cuidado. Eu trouxe essa charge aqui. Interessante que as minhas anotações aqui desapareceram, mas tudo bem. Vou procurar. Vocês estão vendo minhas anotações agora ou vocês estão vendo a tela? Agora eu vejo as anotações, mas até agora há pouco estava certinho. Mas é que as anotações não foram para esse modo aqui, mas tudo bem. Estranho. Eu vou tentar falar de cabeça, então, porque eu vou poder falar das anotações. A não ser que vocês acompanhem junto comigo aqui as minhas anotações. Espera aí. Bom, enfim, eu coloco essa charge... Põe na outra tela as anotações, doutora. Será que dá certo? Será que dá certo? Vamos ver. Acho que dá. Se eu abrir minhas anotações não precisa do modo de apresentar. Aí e colocar aqui a minha tela. Aqui isso, vai? a Vocês estão vendo as anotações? Não. Porque senão vai ficar estranhíssimo. Então tá bom. Então agora funcionou, né? Muito bom. Funcionou, muito bom. Então, eu trago essa charge, ela está na internet em todo lugar, porque essa questão que nós vamos tratar hoje, que nós estamos tratando, né, desde o início hoje, da invisibilidade do cuidado, ela foi tema do Enem em 2023, né? E é interessante, né? Aqui ela ilustra muito bem essa questão. O trabalho do cuidado, ele é um trabalho por natureza invisível, né? E ele é um trabalho que, em geral, é realizado por mulheres, né? Mesmo dentro da nossa organização. E aí a gente pode parar para pensar, né, quem são essas pessoas que realizam o trabalho de cuidado na nossa organização, né? Podem ser servidoras, né, que fazem algumas tarefas, às vezes até fora daquilo que seria tarefa específica, né, para fazer o café, ou lavar uma louça, fazer alguma coisa assim. Em geral, são mulheres, mas, em geral, essas pessoas mais invisibilizadas são
às trabalhadoras terceirizadas, né? Elas que se dedicam à tarefa do cuidado. Essas pessoas são as pessoas que acabam sendo aquelas que sofrem o maior risco de sofrer esse tipo de assédio invisibilizador, né? E eu acho que a gente precisa olhar para isso. Esse apagamento, né, do cuidado, ele é muito recorrente, porque o cuidado, ele é, por essência, uma tarefa invisível, né? A gente só percebe a importância do cuidado quando ele não está lá, né? Ele só é percebido quando ele não foi bem realizado. E por isso eu acho que não é difícil a gente concluir que quem realiza o trabalho acaba invisibilizado também, né? E só é lembrado quando só é lembrado para ser repreendido, né? Só é lembrado pelo trabalho não feito, né? Isso nós sentimos, nós mulheres sentimos quando nós no nosso espaço privado, né? Somos responsáveis pelo cuidado e também não somos reconhecidas, né? Essa é a questão da invisibilidade do cuidado, nos atravessa muito no nosso espaço privado a todos também, né? Duplamente, às vezes no trabalho e no espaço privado. Então, raramente quem cuida, né, é lembrado com elogios, com gratidão, ou mesmo com reconhecimento pelo um trabalho bem feito. O trabalho bem feito, ele acaba sendo naturalizado, né, como o normal do ambiente, como se o ambiente, esse ambiente do qual nós desfrutamos aqui, fosse naturalmente bem cuidado, né, limpo e funcional. Mas não, ele não ocorre naturalmente. E nós não costumamos ser gratos, né, entrar no nosso local de trabalho e encontrar a esteira vazia, a louça que nós usamos lavada. Mas se não estiver assim, esse ambiente, nós vamos logo, né, notar que o serviço não foi bem feito, né? E essa invisibilidade do cuidado, e aí que eu queria passar um videozinho para vocês, ela é muito estudada, inclusive em termos econômicos, né? É objeto de muitos estudos, que estimam o quanto haveria de movimentação, inclusive financeira, na economia, se o cuidado, em geral, fosse sempre remunerado, né? E são cifras bem altas. Então, eu vou tentar passar esse vídeo, né, que é do Lab Think Yoga, que é uma organização não governamental que trata de bem-estar feminino e tudo mais, que está, então, no YouTube. E esse vídeo é da época da pandemia, mas eu acho ele muito atual para explicar essa questão da economia do cuidado e da invisibilização do cuidado, que nós, todas mulheres, somos muito atravessadas, né, por essa invisibilidade. No nosso espaço privado e às vezes no nosso espaço público também. Vamos ver se eu consigo aqui, então, passar esse videozinho do Think Yoga. Tá indo? Tá indo. Só que agora eu ponho a tela aqui, é isso? Isso mesmo. Tá indo, Mariana? Por então, enquanto, vamos lá. sim. A senhora lembrou aquela então, parte do negócio do áudio? Do áudio do vídeo? Ele vai me mandar aqui fazer o seguinte. Vamos ver se a gente vai conseguir ouvir o áudio. Se a senhora compartilhando o áudio. Isso aqui é interessante. A hora que eu abro aqui, ele não... Ah, tá aqui, olha. Não, o app está compartilhando sua tela e áudio. Está falando que está compartilhando o áudio. Tá, só que então não tá certinho. Só que não está entrando o vídeo. Só que não está entrando o vídeo. Por que será? Se quiser me mandar o link, eu compartilho o vídeo. Tá. Eu vou pegar aqui. Espera aí. Então, eu vou compartilhar o link, né? Aqui no chat? Pode ser no chat, pode ser no inbox, no zap, aonde a senhora puder. Daí eu abro aqui. Cadê o chat? É bom porque eu já compartilho no chat, que já fica para todo mundo, né? Todo mundo já pode pegar. Inclusive, eu compartilhar todas as fontes aqui, depois. Aqui, acho que aqui é o chat. Pronto, achei. Vamos lá. Uhum. Tem que ser interativa essa fala, né?
Pedir ajuda para todo mundo aqui. Não, mas vamos que vamos. Deixa eu só ver. Vamos que Esse vamos. aqui é Foi? o site deles. Eu tô olhando É. aqui. Achei o vídeo está no meio do site. Entendi. Aí aqui eu vou. Peraí, deixa eu pausar o vídeo. Ele tá mais para baixo do site. Ele vai falando, tem Não, alguns já dados. achei o vídeo. Agora eu vou compartilhar a minha tela e depois a senhora compartilha da senhora de novo. Pode ser? Tá, como é que é? Você vai compartilhar a sua tela e eu tiro a minha e depois compartilho, é isso? Vai sair. Aí depois a gente. Tá bom. Aí só preciso saber se todo mundo está vendo o vídeo. Laboratório Think Yoga Economia do Cuidado, eu tô vendo. É esse, né? É. Vamos lá. Se por acaso não sair o áudio, aí eu peço só para me avisarem que eu recoloco. Tá. Ele é curtinho, mas ele é um bom chamariz para essa questão. Então, voltando, como vocês veem, são trilhões, né, em movimentação financeira de um trabalho que não é pago, né, e invisibilizado, né, em geral invisibilizado. Eu quis trazer esse vídeo porque ele explica, ele traz bem, né, essa questão do quanto o cuidado é pouco ou nada valorizado, né, na nossa sociedade. E o quanto ele é estruturante, o quanto ele é importante. E acho que a gente pode transpor um pouco essa lógica para o nosso ambiente de trabalho também, né? Tentar enxergar o quanto aqueles que realizam o cuidado dentro da nossa instituição também mereceriam ser mais valorizados, né? E então, eu já estou compartilhando de novo a minha tela, não? Não, né? Não vou compartilhar. Não, é um último slidezinho só, né? Agora, compartilhar. E aí eu queria também, nesse tema, recomendar para vocês um podcast de uma série chamada Cria Mulher, que foi, inclusive, organizado pela nossa querida desembargadora Inês Virgínia.
E tá no Spotify, tem várias plataformas, e eu vou compartilhar com vocês depois no chat também, que tem um episódio sobre economia do cuidado que é fantástico, né? Porque para quem quiser se aprofundar mais nesse tema da economia do cuidado e da invisibilidade do cuidado, né? Que nos atravessa tanto enquanto mulheres, né? Bom, compartilhei aqui a telinha do como visibilizar o trabalho do cuidado. Vocês estão vendo? Não, né? Eu estou vendo o Mariana, slide, doutora. tá Estou vendo o vendo o slide? slide. Então tá bom. Tô, Então tá bom. como Então tá bom. Eu preciso visibilizar o sempre me trabalho do certificar. cuidado. Tá, então estou sempre tentando checar se vocês estão vendo o que eu estou vendo. Vamos lá. E aí aqui, então, que eu queria falar, sumiu aqui de novo. Esse aqui. Ok. Bom, como é que a gente vai, então, lidar com isso, né? Isso que eu queria propor uma reflexão. E eu não sei por que eu não consigo achar meu texto de novo. Mas está minimizado aí, né? A hora que a senhora faz assim, movimento, tem o Word minimizado embaixo, que eu estou vendo, ó. Por que a senhora não clica na barrinha embaixo no Word? Eu estou clicando, e não aparece nada. Oh, inferno. Ah, tá, porque estava aqui na frente, tem um negócio na frente, acho que é isso. Tá Gente, o que é isso? Por que eu tô tão atrapalhada aqui? É porque é com essas duas telas, né? Tô meio atrapalhada com essas duas telas. Acho que é isso. Essas duas telas estão me confundindo. Se eu pego essa tela do Word, ela não vai para lá. Olha, ela não vai para outra tela. Não consigo abrir minha tela do Word, gente. Por quê? Mas na barrinha do... Aí, ó, Tava esse é o do tudo PowerPoint que a senhora está mexendo. Esse é do PowerPoint. Esse é do PowerPoint, tá. Mas aí no Alt Tab, se segura o Alt e vai apertando o Tab devagarzinho várias vezes, aparece o Word. Uma hora aparece. Eu tenho que ir no Alt Tab de novo. Segura o Alt e vai apertando. Tá, agora foi. Apareceu o Word, mas sumiu. Sumiu de novo. Então ele está minimizado. Mas eu tô vendo a barrinha embaixo do iniciar, que tem o desenho do Word. Não dá para clicar. É isso, aí embaixo aí. Aqui. Não. Clica. Se você interromper o compartilhamento. Pode eu vou interromper o compartilhamento e vou no Word aqui, porque eu não sei o que está acontecendo com essas telas, que não aparece, ou aparece na hora que... aparece para mim, mas na hora que eu clico nele, ele não vem, o Word. Eu acho que eu vou interromper a apresentação, terminar a apresentação, vou direto aqui no meu roteiro, né? De fala. Não aparece, gente, que isso? Não consigo abrir o Word. Por que será? Coloca a gente aqui da reunião na outra janela agora, de volta. Qual janela? Na janela que estava compartilhando? No outro monitor. Porque talvez esteja atrás do Zoom. Ai, gente. Vou falar aqui com o celular, pronto. Quando nada funciona, a gente vai para o celular, não é? Não é assim? Isso mesmo. Vocês estão me vendo? Aí vai, agora vai. Vocês estão me vendo? Então pronto, então eu vou aqui falar um pouquinho no celular. Eu tô vendo a senhora. Então tá bom, então eu vou seguir meu roteirinho aqui no celular, para não... Que eu mandei aqui de precaução. Vamos lá, né? Que não tem cão, caça com gato, não é assim? Então, vamos lá, achando aqui, ler um pouco da invisibilidade, e aí, então, a proposta é, né, perguntar como é que a gente vai desconstruir isso, né, essa questão dessa invisibilidade, como que a gente atua nisso, né, porque ela não é, muitas vezes ela não é intencional. Quando é intencional, eu acho que é mais fácil a gente lidar com uma questão que está exposta, né? Quando você tem uma coisa que é subreptícia, não é intencional, você invisibiliza sem querer, pior ainda, né? Mas olhar para isso é um bom começo, né? Eu andei assistindo uma palestra daquela psiquiatra famosa,
a Ana Beatriz Barbosa e Silva, que fala das mentes perigosas, né, das mentes inquietas e tal, ela é bem conhecida e a gente consegue ouvi-la bastante aí nesses aplicativos, no YouTube e tudo mais. E ela fala assim, que a gente precisa procurar criar boas memórias nos outros, né? E eu acho que isso seria um bom ponto de partida, né? Olhar para o outro, procurar criar boas memórias nos outros, através da empatia com o outro, da valorização do outro, da valorização da presença, na valorização do trabalho do outro, né? E eu acho que nesse mundo de relações virtuais, e a Lígia falou muito das vantagens, e tem muitas vantagens, né, as nossas relações virtuais, a gente consegue hoje estar aqui através de uma plataforma virtual, a gente não deve dizer que elas são ruins sempre, né? Mas elas trazem alguns perigos para nós, principalmente para essa questão da invisibilização. Nós corremos mais o risco hoje, pelas nossas relações virtuais, de invisibilizar os outros, né? Do que antes. As pessoas hoje, elas interagem em redes sociais, por Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, e até através de metaverso, enfim. E fica ainda mais difícil para nós enxergarmos aí o ser humano, né, por trás da tela. E cada vez mais nós desumanizamos as pessoas, consideramos essas pessoas como peças num tabuleiro virtual que, de repente, é só que visa um ganho de endorfina imediato, né? E acabamos medindo o valor das pessoas pela utilidade no momento, ou como moeda de troca nas relações de poder, né? Somos tomados, às vezes, por mercadorias e levados até nos mercantilizar, né? Nos oferecer até como mercadoria de consumo e entretenimento nessas redes, aplicativos, né? Como seres descartáveis, né? O que é motivo, inclusive, daquele tema daquele livro importante do Bauman, né? Da modernidade líquida, né? É tudo muito líquido, tudo muito descartável. E a gente tem que aprender a tentar olhar para o outro que está ao nosso lado como um ser importante para que a gente possa cumprir a nossa função no nosso trabalho, né? Em relação a isso, eu acho que é bom a gente estar alerta, né? Já é alguma coisa, a gente está alerta para esses prejuízos, né? Da tecnologia e também procurar não ser muito dependentes disso. Acho que isso seria também um bom começo, mas é lógico, eu estou colocando essas coisas aqui para reflexão. E investir sempre nessa ideia de propósito, né? Porque é importante para que a gente possa não adoecer, né? Nas nossas relações de trabalho, seja através de assédio, invisibilização ou outros tipos de assédio, né? Que a gente tenha sempre esse sentido de propósito e que a gente encontre os nossos talentos e valorize os nossos talentos e valorize os talentos dos outros, né? Também. Porque isso é uma atitude que fomenta a nossa, que promove, né, a nossa saúde mental. Isso é falado também pela psiquiatra, pela Ana Beatriz, que eu vou compartilhar essa palestra dela com vocês, é super interessante. E aí cabe muito ao gestor, né, procurar buscar esses talentos e colocar as pessoas no lugar certo, né, com a colaboração de todos também, para que cada um possa desenvolver os seus talentos no lugar certo. E eu acho que esse tipo de política, de filosofia, está muito de acordo com a resolução, né, como eu falei no início, né, com a resolução do CNJ. Isso tudo é olhar com atenção, né, que é o contrário de invisibilizar, né, às vezes aquele bom dia, né, que às vezes você nem está muito bem, nem está muito com vontade de sorrir e dar bom dia, mas é importante, né, importante para a gente, faz bem para a gente e faz bem para o outro, né, e ouvir também, né, ouvir empaticamente o outro, né, às vezes é o que a pessoa precisa é só falar, né, a gente não precisa nem dar opinião, ouvir é muito importante.
em qualquer ambiente, principalmente no ambiente de trabalho. Eu costumava falar, na minha unidade, hoje em dia, até faz tempo que eu não falo, mas deveria falar mais sobre isso, mas eu costumava falar que cada peça da nossa engrenagem de trabalho é igualmente importante, né? E eu usava uma metáfora do relógio. Eu dizia que a produtividade, as estatísticas, os números, né, são importantes, né? Como num relógio, os ponteiros são importantes, eles marcam a hora, eles marcam os resultados, e a gente não pode prescindir dos resultados. Mas para que aquele ponteiro marque hora direitinho e funcione, o relógio funcione, tem uma engrenagem por trás, uma engrenagem muito concatenada e com muitas peças. E todas essas peças são importantes, porque se alguma falha lá na frente, o ponteiro não vai marcar a hora direitinho, né? Quer dizer, o trabalho de cada um é muito importante para o resultado da instituição. Essa metáfora é uma metáfora que eu acho até um pouco fria, mecânica, lembra um pouco aquele filme lá do Chaplin, né? Os Tempos Modernos. E eu acho que até poderia substituir por outra, porque não é uma questão de precisão aí, né? Eu até gostaria de substituir essa metáfora por uma metáfora mais orgânica, a metáfora do cultivo de uma planta, de uma árvore frutífera ou que dá flores, essa que a gente precisa cultivar com cuidado, de entender aonde a gente tem que colocar, qual é o melhor sol para ela, quais são os nutrientes que ela precisa, qual é a quantidade de água que ela precisa, né? Tudo isso são fatores, né, que vão influenciar no fruto no final. E se a gente descuida de no final a gente não tem o resultado. E essa metáfora talvez seja melhor porque ela inclui um pouco de paciência, né, de resiliência, de cuidado, de uma observação mais detida. E as duas, de qualquer forma, vão trazer uma ideia de que cada coisinha é importante para o final, né? Às vezes a gente não olha para um lado, para uma pessoa, para o trabalho daquela pessoa, não valoriza o trabalho daquela pessoa, mas o trabalho daquela pessoa é o que faz o nosso trabalho, né? Acho que a gente precisa ter essa noção sempre. Isso seria o contrário de invisibilizar, né? Eu acho que nós não fazemos nada sozinhos e o esforço de cada um tem que ser valorizado, e isso é um primeiro passo, pelo menos para que a gente comece a olhar para os cuidados que nós recebemos no dia a dia, sermos gratos, retribuir, ao menos, né, como reconhecimento. E é isso, gente, me desculpem aí o atolamento, o tempo que eu gastei. Era para ter falado mais rápido. E eu abro aí o debate para quem quiser falar, quem quiser conversar sobre o assunto, e vou compartilhar aqui as minhas fontes. Obrigada. Queria agradecer, então, a Lígia e a Luíse, na verdade. Nossa, vocês falaram tantas coisas, todas tão importantes. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não sei se eu estou, E fica até difícil comentar, porque é muita informação, mas, assim, essa questão última que a doutora Luíse falou sobre a invisibilidade, ontem no evento também nós conversamos sobre a exclusão, está super relacionado à questão como cada um de nós pode, em determinada medida, se sentir excluído. E também toda essa digressão histórica que a Lígia fez, eu acho que serve para a gente pensar que as coisas são assim, não porque são assim naturalmente, como um direito natural, o mundo é assim porque o mundo é assim, mas como, na verdade, tem motivos históricos que levaram a essa questão, inclusive do papel da mulher, e como uma sociedade em que isso passa a ser reconhecido, essa economia do cuidado, né, como
vai ser uma sociedade melhor, embora não pareça, porque quando a gente vai mudando o status quo, tem certa resistência, né? Não é fácil. E não é fácil, considerando toda a digressão histórica que você fez, Lígia, tirar, não associar a economia do cuidado assim, amor de mãe, entendeu? Ah, é o amor. Não, mas eu faço isso por amor. E você pode fazer por amor, mas a verdade é que o amor também é cansativo, né? Também demanda um cansaço físico. E é isso, gente. Agradeço muito vocês. Vamos ver as perguntas, mas cada uma colaborou, né? Eu já saio dessa palestra com muita coisa para pensar e para fazer, né? Inclusive de prestar mais atenção nos nossos cuidados que nós temos no ambiente de trabalho. Luiz, na turma recursal, houve uma época que a gente teve uma questão, por questão de economia, a gente teve a questão dos terceirizados não limparem os nossos gabinetes e setores todos os dias. Você lembra, Lígia, dessa época? Eu lembro. E você sentiu a diferença, não? Porque assim, são pequenos detalhes, sabe? É uma lixeira que não, você tem no dia, no outro dia ela parece mágico, né? A gente normaliza como se isso fosse natural, né? A gente esquece que teve alguém ali, né? Sim, e essas quando pessoas você vê que não saiu, aí você sente, você fala, puxa. Aí você sente. E teve o trabalho de alguém ali, né? Alguém que precisa ser valorizado e às vezes alguém que está invisibilizado, alguém que entra e sai às vezes do seu gabinete, você nem fala com a pessoa, você está, né? Você está lá na sua estação de trabalho, fazendo alguma coisa preocupada, a pessoa passa, faz tudo aquilo, e você nem olha para ela nem existe, né? E você encontra com ela na porta do fórum, você não reconhece. Essas pessoas... vamos nos colocar no lugar delas, né? Nós gostaríamos de ser tratados assim no nosso ambiente de trabalho, né? Não seria até uma causa de adoecimento, de depressão, às vezes até de um burnout, né? Eu estava ouvindo a senhora falar, né, sobre a questão das engrenagens, né? E isso me lembrou uma história que eu vivi antes de eu trabalhar na justiça. Eu trabalhava num banco, né? E eu lembro que nós tínhamos 2 funcionários e tinha uma moça que ela trabalhava na tesouraria e um rapaz que trabalhava no atendimento ao público. E essa moça que trabalhava na tesouraria, ela tinha um jeito para falar com as pessoas, mas ela ficava o dia inteiro trancada na tesouraria, que era uma sala fechada sozinha. E esse rapaz, ele não tinha nenhum jeito para falar com as pessoas, assim, ele não gostava e tal, né? E a tesouraria, ela era super desorganizada, porque a moça não tinha facilidade de organização. Aí ficou muitos meses, né? E eu lembro que eu olhava para ela estava sempre triste. Sempre quando eu chegava e conversava com essa moça, ela estava sempre triste, e esse rapaz sempre mal-humorado. Aí um belo dia, trocou o gerente da agência. E era uma pessoa que tinha uma visão de como trabalhar bem a engrenagem. E eu lembro que 2 semanas depois, ele pegou e ele tirou essa moça da tesouraria, colocou ela no atendimento ao público e colocou esse rapaz que atendia o público dentro da tesouraria. Tá vendo? Colocou a planta de sol no sol e a planta da sombra na sombra, e pronto, né? Olha, é verdade. A tesouraria ficou organizadíssima e essa moça começou assim a agradar e todo mundo queria ser atendido por ela e ela passou a ser uma pessoa super feliz, né? Então, às vezes, como é difícil, é uma atitude tão simples, né, para você criar um bom ambiente, né, de trabalho, tornar as pessoas felizes, né? Mas como é difícil você ter a percepção, né, de como fazer isso, né? Muito interessante isso que você falou, porque esse gestor ele observou o talento de cada um e colocou no lugar certo. Né? Ele teve essa percepção. Isso também é um talento, não? Você conseguir observar os desiguais, né? E essa metáfora que você colocou, Luiz, está acontecendo uma coisa em casa que não tem nada a ver com a sede, com o trabalho, mas me lembrou. Eu adoro planta, né? E eu comprei 2 mudinhas de árvore, bem pequenininhas, são os meus nenês árvores. E elas vieram no mesmo dia, chegaram no mesmo dia iguais. Uma já está super grande e a outra precisa
de um cuidado a mais, elas ficam no mesmo lugar. Então, é isso. Cada vez que eu olho as mudinhas, eu penso, gente, como as coisas têm, sei lá, são árvores da mesma espécie e elas são diferentes, respondem diferente. E eu acho que é isso. Como E a gente tem que cuidar diferente, né? Tem que cuidar diferente. Mas obrigada. E vamos ver agora as perguntas. Vamos ver as perguntas. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que tem muitos comentários também. Estou vendo aqui. Obrigada, gente, pelo feedback. Eu vi um comentário logo no começo da palestra. Pode levantar a mão para fazer pergunta. Eu vi um comentário na palestra da Lígia logo no começo sobre a maternidade, de uma pessoa que comentou que está fazendo faculdade e que está sendo sugerido que os óvulos fossem congelados. E a pessoa ainda coloca, acho muito triste. Logo no começo, eu falei, nossa, que coisa, assim, não deveria ser normalizado isso. Você precisar congelar, se você não quiser congelar, óbvio, né? Se você quiser... Ainda é muito... Tem essa questão da obrigatoriedade. A mulher, ela só fosse ser completa se ela for mãe, né? Sim. Quando eu confesso que eu teria medo de depois me arrepender de não ter pensado sobre isso. Mas é que, sei lá, às vezes a pessoa é tão nova, já tem que pensar, né? Mas desculpa, Ali, já te cortei. Não, imagina. E eu entrei na faculdade de jornalismo, eu já estava com 35 anos, né? E eu lembro que no primeiro dia de aula, uma garota da minha turma virou para mim e falou assim, você é a mamãe da turma? Né? Então, ela já associou a minha idade à questão, né, de que eu teria que, como se eu fosse a pessoa que teria uma característica de mãe e de cuidar de todo mundo, né? Puxa, que isso. Eu acho que já é uma... Olha como isso tudo já está intrínseco, já né? Sim, pressuposto. E é um peso maior para as mulheres, né? Porque você vai cuidar do seu curso e do curso de outros também, né? Você vai cuidar de todo mundo. É verdade. Como é que você vai render menos, né? De um que só cuida de si, Sim, não é? E tenho aqui um comentário que fala sobre a remuneração. Muito obrigado pelas palestras. Apenas como uma forma de vencer a invisibilidade no trabalho do cuidado no ambiente profissional, além das questões empáticas, a questão da melhor remuneração, é verdade. Como é feito em alguns países, a melhoria da remuneração deve ser contemplada pela gestão também, seja iniciativa privada ou pública. Isso é uma questão mesmo quando a gente vê os trilhões do slide que a Luísa compartilhou, eu também tinha ouvido um podcast sobre isso, e eu fiquei pensando, mas qual é a solução? A solução é a divisão, porque você vai remunerar, como é tão difícil, é uma coisa que a gente tem que pensar mesmo e tentar solucionar. Inclusive, assim, realmente, essa parte fica para as mulheres. A gente fala hoje em geração sanduíche, né? As mulheres cuidam dos pais e dos filhos. É um trabalho realmente dobrado, né? Aqui, achei, no caso, minhas colegas querem ser mães, mas já começam pensando em congelar óvulos para serem mães depois de terminarem toda a formação. Pois é engraçado, eu lembrei agora com esse comentário da tal palestra que eu estou tentando compartilhar aqui, mas eu estou totalmente inapta hoje aqui com essas duas telas. Mas ela fala da colaboração, né? Ela fala que o ser humano ele só evoluiu porque ele foi colaborativo desde o início, porque o ser humano é frágil, né, no ambiente, então só conseguiu se estabelecer como espécie através da colaboração. E a gente vê que se a gente a gente rompe os nossos elos de colaboração, a gente começa a evoluir, né? Porque pensem, as mulheres que têm que cuidar de seus filhos sozinhas e não têm um entorno aí colaborativo, né? As redes de apoio, elas pensam muito em ter filhos ou não, né? Então, isso pode até ir contra a própria evolução da espécie. Sim. Se você se você atribui só aquele ser sozinho ao cuidado de tudo, vai chegar uma hora que ele vai pensar, não,
não vou colaborar mais, né? É. Não vou mais me reproduzir. Em algumas culturas, na verdade, todos, sei lá, o vizinho tem toda uma rede e os filhos são cuidados por essa rede, né? Alguns povos indígenas. E é que a nossa cultura ocidental ela foi evoluindo de uma forma muito individualista e é assim, né? Na verdade, mesmo numa cidade grande, com os nossos pais morando cada um. Quando todos moravam juntos, é que não dá para voltar para trás, mas há que se achar um meio em que haja essa colaboração, né, de todos, realmente, para não evoluir. Quando eu estava fazendo a minha pesquisa, eu conversei com a Vera Vieira, que ela é presidente da Associação das Mulheres pela Paz, né? E ela falou uma coisa que eu acho que é muito óbvio, mas às vezes é muito difícil da gente pensar, né? Porque elas falam muito sobre a questão da educação feminista, né? Mas o que seria essa educação feminista, né? Seria uma educação onde a gente conscientiza todo mundo, todas as atividades, os afazeres de casa, né? Tudo é importante, né? Porque todo mundo precisa, né? Dessas atividades para conseguir sobreviver, né? Todo mundo precisa ter a comida lá no fogão, porque todo mundo precisa comer, todo mundo precisa ter a casa limpa, né? E que essas atividades acabam não sendo na família, né? Dividida entre todas as pessoas, né? E que a gente precisava criar um ambiente em que fosse conscientizado que todo mundo precisa ajudar, né? Um pouco, né? Mas que para a gente fazer isso, a gente precisa da participação de todo mundo, né? A educação feminista, ela não é uma educação para as mulheres, é uma educação para todo mundo, né? Porque se a gente for ficar falando sempre entre as mulheres, né? A gente nunca vai sair a gente nunca vai ser ouvido, e isso nunca vai ser realmente compartilhado, né? Para que todo mundo colabore, né? Para que todo mundo participe da questão do cuidado e entenda isso como uma questão vital e que todo mundo precisa, então que todo mundo e é legal todo mundo colaborar, né? Então eu achei muito interessante essa fala dela, né? Que apesar de ser uma educação feminista, ela tem que ser uma educação que é para todos, né? Porque todo mundo precisa ter essa consciência de Na ajudar. verdade, eu acho que precisa ser desconstruído esse conceito de feminismo que muitas pessoas colocam, de ser alguma coisa contra um outro gênero. Mas, na verdade, é algo para todos. Na verdade, é uma sociedade igualitária para todos. E acho que é isso que precisa ser desconstruído, que não é contra os homens, contra. Você não quer ganhar, você quer construir junto. Acho que é essa a mensagem. Olha, tem aqui uma pergunta da Zeneide, olha. No teletrabalho. A Iris está de mão levantada também. Também. Então, quem que vai primeiro, Zeneide ou Iris? A Zeneide pôs aqui no chat. Ó. Vou ver a da Zeneide, só para não perder. No teletrabalho, considerando que a divisão de trabalho doméstico não é igualitária entre homens e mulheres, e o trabalho doméstico é inviabilizado, não seria o caso de ter parâmetros diferentes de produtividade para servidoras mulheres? Então, Zeneide, se você quiser abrir sua tela, já que é a sua pergunta, aí ficam com Luiz e Lígia, quem quiser responder, né? O que vocês acham dessa reflexão da Zeneide? É uma questão interessante que ela coloca, né? Se fosse o caso de ter parâmetros diferentes de produtividade em função dessa questão da economia do cuidado, né? Talvez, é uma decorrência lógica, né, do que foi falado aqui, mas acho uma coisa difícil de ser implementada. Eu acho seria mais um paliativo à questão de que nós, mulheres, acabamos assumindo essas obrigações e não deveríamos assumir sozinhas, né? Eu acho que a raiz do problema está no fato de que nós assumimos mais essas obrigações e não deveria ser assim. Né? Talvez, se colocasse parâmetros diferenciados, pensando aqui, isso acabasse indo contra, falando, não, olha, mas está privilegiando, como fizeram com a maternidade, né? Como até hoje, não, mas você vai engravidar, você vai ficar de licença, né? É tão difícil que o tiro pode sair pela culatra, apesar da intenção
ser boa, né? Em geral, quando se implementa alguma conquista feminista nesse sentido de igualar os desiguais, né? Na medida das suas desigualdades, que é a tônica do comentário da Zeneide, a gente tem um negócio que a gente chama de backlash, né? E você vai um pouco para frente, vem uma contra-onda contra aquela conquista que que as mulheres conseguiram, vem uma reação muito forte, que às vezes anda para trás. Né? Então, essas coisas têm que ser bem graduais, eu acho. A gente tem que pensar nisso. É uma ideia, mas eu acho que a reação não ia ser boa. Acho que não. Acho que não. Eu acho que é melhor ter políticas gerais, entendeu? Uma política e quase uma educação, como disse a Lídia, quase uma educação para isso, né? A mudança vai ser assim, claro, tem que ter medidas, mas eu acho que tem que ter educação também, né? E está respondida, Zeneide? Então, Iris, você quer falar? Então, pode perguntar aí. Não, eu só queria contar uma experiência minha, né? Eu sou psicóloga aqui na Justiça Federal de Mato Grosso do Sul. E eu estou fazendo uma segunda graduação desde 2019. Aí com a pandemia, tudo acaba atrasando, né? Mas daqui 2 anos eu me formo. E essa questão do papel da mulher, ele é bem presente na minha vida, né? No seguinte sentido, eu tive que mudar de cidade, eu tenho um filho pequeno, tive que brigar pelo teletrabalho para poder, né, investir na minha vida profissional ao mesmo tempo que eu trabalho na justiça, né? Que isso também está imprimindo valor para o meu trabalho aqui. E pela primeira vez eu vim morar sozinha numa cidade diferente. Quando eu morava em Campo Grande, né, todo o período de preparação, né, o meu marido ele me apoiava, né, com meu filho, cuidando do meu filho, e também da casa, tudo, ele também trabalha, né, eu também, então a gente divide bem isso. E quando eu vim para cá, né, a primeira coisa que mais me sobrecarregou foi o serviço de casa. Então, começa por aí. A minha realidade é diferente de muitas mulheres. Eu não faço serviço de casa sozinha. O meu marido, a gente divide, e não é uma coisa assim que eu passo responsabilidade para ele, a gente divide mesmo, né? É uma coisa que ele mora também, ele também divide, e assim a gente vai conduzindo. Isso a gente conseguiu, esse tipo de combinado, com muita conversa. E não foi, a conversa não foi específica sobre o trabalho, foi sobre o papel do homem e o papel da mulher. E momentos assim, aleatórios, né? Não foi, vamos conversar sobre isso agora, né? Enfim. Só que isso foi modificando o nosso relacionamento. E eu acho que a nossa geração, ela é muito assim também. Não é só eu que sou assim. Geração Y, enfim. E quando eu vim morar sozinha aqui, eu vi o peso de que é você ficar cuidando, administrando uma casa sozinha, né? E todos os compromissos junto com o seu trabalho, com a sua profissão que você está investindo. O meu filho ficou com ele no primeiro semestre. E depois ele veio morar comigo. E aí as coisas ficaram mais trabalhosas ainda, porque aí eu fiquei cuidando sozinha dele, né? E trabalhando, estudando, enfim. E agora a realidade é a seguinte: meu marido veio, conseguiu passar num concurso aqui na cidade, ele veio morar aqui comigo. E a gente está dividindo de novo as tarefas, né? Convivência, melhorou muito nossa qualidade de vida relacional, enfim, como família. O teletrabalho, ele tem esse benefício de proporcionar isso. Isso é uma coisa que é um valor de que segura, né, talentos na instituição, que a gente tem que considerar, né? Então,
quando eu vejo as minhas coleguinhas que são jovens de outra geração falando que vão congelar óvulos, outras que já estão na residência lá com 30 anos, nem fazendo, não sabe como que vai ser a vida familiar delas, né? Eu casei com 25 anos, não foi assim planejado. Eu conheci meu marido, a gente foi indo e a gente conduziu para isso, né? Tudo foi caminhando. Só que hoje parece que as mulheres estão cada vez mais com dificuldade de se estabelecer a vida familiar, como se tivesse que escolher entre a profissão e a vida pessoal, né? E eu acho que é isso que eu fico com dó das minhas coleguinhas, né? Tudo bem, eu sou uma mulher adulta, não tenho tempo que elas têm para estudar, não, elas só estudam, né? Não tem família, tudo depende dos pais, também não tem dinheiro, né? A gente trabalha diferente. Também não tem tanta dívida. Só que, assim, eu tenho minha família, eu sei quanto isso é bom, eu sei quanto isso é importante. E eu sei também que a mulher tem um período de validade, né? De para ter filho, né? Fisiológico. Ela sabe disso também, porque a gente estuda isso, né? Mas eu me sinto assim, com pena, às vezes, desse tipo de discurso ser uma coisa comum, não só delas, mas também dos profissionais da área, né? Começar a sugerir isso. Porque a família vai ficando de lado em benefício da vida profissional. E eu acho, sinceramente, que a gente não deveria agir assim. Porque uma hora a gente vai envelhecer, a gente não vai poder ter mais filhos, uma hora a gente vai envelhecer, não vai passar a oportunidade de ter ficado com alguém interessante, alguém que gostava da gente, porque a gente deixou de investir naquilo para investir no profissional. Mas precisa escolher, assim, precisa ser apartado. Eu acho que a nossa vida é completa, ela não é um bloco que a gente vai vivendo de cada vez uma coisa, entendeu? E eu nem quis me entrar na questão do feminismo, que o meu discurso que eu estou falando aqui é do que eu vivenciei, entendeu? E tem a ver com a luta da inserção da mulher, de reconhecimento no trabalho, porque eu sei que a mulher ela é preterida por conta disso. Eu sinto isso na pele. E a gente às vezes nem percebe. O grupo feminino não percebe, entendeu? É preterida em favor de um homem, porque já é vista como uma pessoa que tem que carregar outros tipos de... tem que dividir interesse do serviço com outras coisas, entendeu? Exatamente. Isso é um preconceito, né? Que a gente sofre sem perceber, né? Muitas vezes. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito bom. É isso mesmo. Isso mesmo, obrigada de ter compartilhado. Sempre o equilíbrio, né, Iris? Eu acho. Tem que equilibrar, ver o que você quer da vida e buscar o equilíbrio. E se você não quiser ter filhos também, tudo bem, acho que essa é a questão, né? E tinha mais alguém com a mão levantada que desapareceu, mas eu vi aqui o login, eu não sei o nome, JK. É a Jocely. Ah, Jocely, será que ela não está mais aí? Acho que será que a Jocely não está mais aí? Porque ela estava com a Você mão... tá aí, Jô? Ela estava aqui, sim. Achei. Oi, Jocely, você estava com a mão levantada. Então, eu gostei muito, é um tema que eu gosto muito de ouvir. E ouvi e li aqui nos comentários de uma colega que disse assim: a gente precisa mudar, né? Os maridos não ajudam, colaboram. Daí eu fiquei pensando, estou na justiça há 25 anos. E quando eu entrei, eu conversando com uma colega aqui, eu disse a ela que em casa é tudo dividido, né? Meu marido divide comigo as tarefas. Conversamos mais, no final ela disse: que bacana, né? Você tem um marido que te ajuda. Eu falei: não, tenho não. Tem marido que ajuda. Ué, mas você acabou de me contar que teu marido divide as coisas com você. Eu falei: sim, porque ajudar seria minha obrigação. Dividir é uma obrigação nossa. Eu trabalho, ele trabalha,
Então, é uma obrigação nossa organizar a casa. Então, tudo é dividido. Eu nasci numa família, né? E convivi muito com mulher. Essa coisa de ajudar, não, né? Ela caiu, eu acho, a Juceli. Acho Ela que sumiu caiu. aqui. Mas ela colocou uma coisa interessante, né? A gente fala assim, não, o meu companheiro, meu marido é ótimo, ele me ajuda, né? Horrível, gente, Mas está quer caindo dizer, toda hora. tá Só queria caindo. finalizar. Deixa ela De finalizar. mulheres fortes, né, que me ensinaram isso, né, que a gente não divide as coisas, a gente divide responsabilidades, né, a gente não tem obrigação de fazer se todo mundo trabalha na casa. Então, isso foi um valor que eu cresci com ele e que eu divido com a minha filha. Então, eu acho que isso é uma conquista que a gente tem que batalhar por ela sempre. Esse é o espaço que a gente tem que batalhar em casa, no trabalho, em todos os lugares. É isso mesmo, é uma mudança cultural, né? A gente tem que batalhar por essa mudança cultural, né? Não é fácil. É verdade. E essa Tem aqui mudança mais uma cultural pessoa. que vai fazer toda a diferença na paridade de gênero no final das contas. Tem aqui uma outra pergunta da Tarciane, que está com a mão levantada. Você quer fazer a pergunta, Tarciane? Eu vi que você escreveu também. Você quer ativar o seu som? Ela colocou aqui: gostaria que as palestrantes falassem sua visão sobre a questão do teletrabalho em relação às dificuldades enfrentadas pelas mulheres trabalhadoras no Poder Judiciário. Acho que era aquela questão que a gente chegou a conversar, né? Antes. Está na última pergunta do chat. A última pergunta. Gostaria que as palestrantes... Eu acho que nesse caso de teletrabalho, mulheres que têm filhos pequenos, enfim, eu acho o teletrabalho uma coisa fantástica, né? É a solução, né? E acho que mas isso acho que já está até resolução, né? Que quando a mulher tem. Isso já está até institucionalizado, né? Como as mulheres com filhos pequenos, em geral, têm direito ao teletrabalho aqui na terceira região, né? Eu ouço falar de outras regiões que isso aí não existe ainda. E que há uma dificuldade. Não sei se eu estou. Não estou sabendo. Acho que problemas de saúde também tem direito ao teletrabalho. Eu acho que nesse ponto está bem avançado, né? Tem essa questão. O teletrabalho é muito bom, né? Se a pessoa realmente for séria e realmente produzir, economia de tempo, de custo e tudo mais, eu sou super favorável ao teletrabalho. Só acho que, às vezes, o teletrabalho total é um pouco ruim, porque a pessoa começa a se desconectar do ambiente, e isso não é bom psicologicamente para a própria pessoa. Então, e o ambiente precisa, né, ter aquela interação, a gente precisa interagir com o ser humano. É o que eu estava tentando falar na palestra, a gente não dá para a gente viver atrás de uma tela, né, e encarar o outro como uma representação na tela. A gente precisa um pouco desse contato, né, de carne e osso. Mas uma coisa híbrida, né, mais flexível, para que a pessoa possa tanto produzir quanto levar a sua questão do cuidado, né, da mulher, né, principalmente a mulher, né, mas também pode ter um homem numa situação dessa, que cuide de alguém da família, alguém doente, enfim, também deveria ser exposto a essa situação e ser considerada, né? Eu acho que sim, acho que a flexibilidade no teletrabalho, eu acho que é tudo. E uma coisa assim, que eu muito, né, sobre essa questão do teletrabalho também, é porque, quer queira que não, né, a nossa atividade fim, né, que é julgar os processos, a gente, por mais que a gente faça uma infinidade de processos, a gente não tem tempo de até um caso especificamente e tal, né, a gente está lidando com a perspectiva e o sonho, né, e as necessidades de muitas pessoas, né. E quando eu faço o presencial, né, isso implica não só de eu chegar lá e conversar com os meus colegas e tal, mas implica que eu vou sair da minha casa, que eu vou andar na rua, que eu vou pegar um transporte público, que
que eu vou olhar para outras pessoas, eu vou escutar alguém falando do meu lado, conversas, né? E eu vou sair um pouco do meu... A gente tem, graças a Deus, né, alguns privilégios, assim, né, de ter uma condição de vida relativamente boa, né? Mas quando eu saio na rua, eu pego o trem, eu pego o metrô, eu olho para as pessoas, eu vejo que nem como elas são, que nem todo mundo às vezes tá vestido como eu, que existem pessoas que são diferentes, né? Isso me ajuda, né, a olhar para o mundo e a criar empatia também, né, para olhar para aquele processo que eu vou fazer, tentar imaginar qual que é a realidade daquela pessoa, né, até para eu poder decidir, né. Então, o teletrabalho é uma coisa excelente, assim, a gente ganha tempo, pode organizar melhor a nossa vida, tudo, mas eu acho que você ter o contato ali do presencial também é importante, até para quem eu vou ser como profissional ali, né, para eu conseguir olhar para as pessoas que são diferentes de mim e ter empatia naquilo que eu vou fazer. Perfeito. Não se isolar, né, Lígia? Não se isolar, né? Dentro de si mesmo, né? Só no seu mundo, né? Sim, com as pessoas que estão relativamente iguais a mim, né? Porque quer queira que não, quando eu estou em casa ou até mesmo no trabalho, as pessoas têm um universo relativamente próximo, né? Mas quando eu saio na rua, que eu olho para o rapaz que está tocando, a diferença que está tocando violão no metrô e passando chapéu, né? Eu vejo que tem gente diferente de mim, e isso me ajuda a criar empatia, né? E a ser uma pessoa mais empática para olhar, para tentar ver a realidade de alguém, quando eu vou decidir um LOA, né? Quando eu vou conceder uma aposentadoria, né? De ver todas essas questões, né? Perfeito, eu concordo plenamente. Exato. Iris, você quer falar mais alguma coisa, algum comentário? Sua mão está levantada. Olha, eu vou falar rapidinho, assim. Eu, antes da pandemia, eu estudava a resolução do teletrabalho e eu sabia que, como psicóloga, minhas colegas recomendavam a ida uma vez presencial, né, por semana, naqueles tempos antes da pandemia, né, para que se preservasse a cultura institucional ali, né, no comportamento ali, né, enfim. E eu sempre me questionei sobre isso, porque a cultura organizacional, ela não se realiza só presencialmente. Por exemplo, a gente aqui está se relacionando e a gente está vivenciando de alguma forma a cultura organizacional, né? Quando chegou o teletrabalho obrigatório, né, na pandemia, eu percebi que eu interagi muito mais com os colegas de São Paulo e os meus colegas da mesma profissão, né, assistente social, psicóloga, né, a gente teve uma interação muito melhor, assim. E a gente criou laços de amizade, tudo que não estava sendo possível enquanto a gente estava só no presencial. Porque as nossas reuniões eram aqueles vídeos que fica numa mesa lá, todo mundo, a gente fica longe, não conseguia ouvir ninguém, e de repente a gente teve que se aproximar usando as ferramentas de tecnologia. Então, isso mostrou para mim que a cultura reforçou, né? A cultura ela não depende só da vivência presencial. Ela depende, sim, do relacionamento, que ele pode se dar virtualmente também, por telefone, enfim. E também a gente tem um desafio como psicólogo, como instituição, da pessoa que entra e já precisa do teletrabalho já de imediato. A gente tem um exemplo aqui de uma servidora que tem deficiência, ela é cega, e ela nunca tinha mudado ali da casa dela, da cidade, ela passou no interior. Então, pelo regulamento, ela tinha direito do teletrabalho imediato, por ser pessoa com deficiência, e a gente se movimentou tudo para adaptar o serviço para as necessidades dela. Ela já tem mais de um ano trabalhando, a produtividade dela tem aumentado muito, está muito boa. E só que a gente ainda tem uma dificuldade de integração dela com os colegas. E também isso não tem a ver só com o fato dela ser
tá no teletrabalho, enfim, tem as características pessoais, é a pessoa mais reservada, enfim, todo mundo tem suas características. Mas é um desafio a pessoa que entra no teletrabalho, a gente integrar na cultura. Só que eu acho que a gente tem que refletir como que a gente pode fazer isso de forma que respeite também essa necessidade e esse direito que ela tem, né? Eu estava conversando justamente sobre isso ontem com minha colega, né, assistente social, sobre a cultura, né, como que a gente pode se embeber dessa cultura no teletrabalho, sobre a situação dessa servidora e de outros, até como eu que estou no teletrabalho integral, por um momento, porque por esse momento eu preciso disso. Então, só queria comentar isso, né, ainda não tem nada concluído, é só uma reflexão mesmo. Obrigada, Iris. Antes, eu estou vendo se tem mais alguma pergunta. Essa questão do teletrabalho, eu acho que, a minha opinião, o presencial, como a Lígia falou, pelo menos o híbrido, como a Luísa colocou, eu acho importante. Assim, eu acho que, porque quando a gente interage, às vezes dá certo, mas não é só interagir com relação ao trabalho, mas às vezes alguém te conta uma piada, alguém fala assim, eu fiz um bolo, não sei o quê. Esse pequeno detalhe, ele muda a sua vida. Na verdade, você interagir em pequenas coisinhas cotidianas e eles aproximam de alguma forma. Ou então você vai tomar um café com um colega, nossa, eu estou com um caso tão complicado, você já julgou? E eu senti muito isso quando eu estava, né, totalmente. Então, eu acho que, de vez em quando, eu acho útil. Mas aí né, na verdade, cada um... A gente acaba ficando invisibilizando o outro, né? Porque a gente acaba não vendo o outro como um ser humano, como aquela pessoa com quem a gente interage, como vendo só... Naquele momento que você precisa falar do trabalho, você fala, mas você não troca aquelas outras coisas do entorno, né? Aquelas coisas que... cotidianas. Aqui foi colocado... Falando em invisibilidade, você viu aqui, Luiz? Um oficial de justiça colocou, nós oficiais são invisíveis. Eu estava tentando responder aqui. Mas não é mais um caso de invisibilidade. A gente não conhece os oficiais, que são tão importantes, né? Fazem toda a diferença, a gente não conhece, não sabe quem é. Então, é como se a gente não reconhecesse como parte da instituição. É isso, né? Realmente é um problema isso. Aí a gente coloca os oficiais nas suas centrais, né? Tem as centrais lá de mandados e tudo mais, aqueles que eles trabalham, e a gente antigamente o oficial de justiça trabalhava com o na vara, né? Muito antigamente. A gente viu o oficial de justiça, a gente falava, sabia quem era o oficial de justiça. Hoje a gente não sabe mais. Isso realmente... talvez fosse legal até... E talvez fosse até legal, quem sabe, uma sugestão que eles fossem chamados, essas profissões, esses cargos que se sentem invisibilizados pela instituição, talvez pudessem contar um pouco do dia a dia num curso, na escola de servidores. É bacana isso. A CEAMA, ela pode assumir essa função de chamar as pessoas para rodas de conversa, temáticas, falar sobre os trabalhos. Eu lembro que quando a doutora Terezinha estava na EMAG, que a Inês auxiliava muito nos cursos, havia umas rodas de conversa com as terceirizadas para tratar de assédio, eu participei de algumas até. E a gente poderia, né, dentro da nossa comissão, promover encontros assim, para trocar experiência mesmo, para a gente se conhecer e saber dos problemas um do outro, né? Isso é bom para a instituição. E é bom que as pessoas não se sintam invisíveis, né? Que não se coloquem nesse lugar. Isso adoece, isso é causa de doença mental naquele sentido, né? Do mal-estar, né? Não é que a pessoa vai ficar pirada, mas pode ter uma depressão, pode ter um afastamento do trabalho até por conta dessa invisibilidade, né? Dessa sensação de não pertencimento, enfim. Precisa olhar para isso. A Cibele está com a mão levantada. Então, a Cibele, acho que foi você que fez o comentário, né, Cibele? Eu vou passar para você, e já avisando que a gente está chegando quase no nosso encerramento, então, depois da pergunta da Cibele,
Eu acho que daí já está chegando na hora da gente encerrar também, né? Mas, Cibele, queremos te ouvir, porque você não é invisível. Pode falar. Não, eu só gostaria de pontuar que nas outras palestras foi falado com bastante propriedade quão fundamental é ter os juízes terem a porta aberta para que a gente trocasse ideia, como são importantes os happy hours. Isso realmente é muito importante e tornaria a gente menos invisível, porque é muito triste para a gente que está na rua ter que ouvir algo de um colega que é interno dizer assim, mas execução fiscal é tudo igual. Não é tudo igual. Cada caso é um caso, cada vida é uma vida, cada pessoa é uma pessoa muito distinta. A gente tem vidas nas ruas, a gente está nessa frente. Então, quanto mais acesso a gente tem ao nosso juiz, a gente tem aos diretores, melhor a gente consegue trazer a realidade das ruas, e eu acho que melhor conseguem ser as decisões, mais humanas conseguem ser as decisões nos processos. Então, a porta aberta para a gente, eu acho fundamental. Em Santo André, São Paulo, onde eu trabalho, por enquanto, eu não tive esse problema. Eu digo por enquanto porque tem uma juíza nova que eu ainda não conheço o rosto dela, mas também não cabe a mim ir impor a minha presença. Eu penso que deve ter um movimento que vem de cima para baixo, dos juízes quererem se apresentar, tragam os oficiais até mim. Eu acho que deveria ser assim. Essa juíza nova que chegou lá, nova sim, nova em Santo André, né? Ela não fez absoluta questão e vai contra aquilo que eu entendo. Mas, assim, por hora é tudo em paz, tá tudo em paz, mas eu queria colocar isso. A importância desse contato, até para que as resoluções, porque as resoluções vêm sempre de cima para baixo, e está existindo uma moda de padronização. Então, tudo tem que ser de acordo com tal modelo. E a rua, ela é tão diversa, não é, sabe, para cada hora que chega alguma coisa assim, olha, tem que colocar na certidão, se a certidão é positiva, negativa, com mudança de endereço. Tem um rol lá que a gente tem que encaixar tudo dentro daquilo ali, e, meu Deus do céu, tem coisa que não encaixa, então a gente acaba fazendo mais ou menos, sabe? Tá errado. Então, é isso. Mas como a gente é invisível, então é assim que é. Mas eu queria só dizer, olha, a gente, oficial de justiça, é tão invisível quanto o cadeirante, quanto a pessoa que tem dificuldade de fala, o deficiente, enfim. A gente está nessa invisibilidade também. Era isso, gente. Obrigada pela escuta, viu? Nossa, eu achei maravilhosa a sua intervenção, Cibele. Que importante isso, viu? E como seria bom para nós, né, juízes, termos mais contato com os oficiais de justiça que cumprem os nossos mandatos, porque às vezes eles vêm, as diligências vêm negativas e a gente fala, mas como assim? O endereço não era esse? Por que foi que aconteceu? O que foi que... Eu fico imaginando o que foi que esse oficial de justiça ouviu ali da pessoa que ele foi tentar citar e por que veio negativo. A gente fica também no escuro, né? Essa padronização está quebrando essa comunicação, que é super importante, né? Exato. A justiça é alonga-manos do juiz, né? Doutora, quando eu comecei como oficial, isso foi em 2001, nós tínhamos um juiz corregedor, doutor Wilton Reina Secato. Ele era um juiz maravilhoso, que acolhia, e ele dava tanta importância para a gente, e que a gente tinha essa liberdade de conversar e falar assim, doutor, a situação é essa. E aí ele falava assim, então você coloque desta forma, porque aí
é comigo. E, enfim, isso jogava uma responsabilidade tão grande e eu nunca vou me esquecer dessa diligência, que um dia ele decretou uma prisão com base na minha certidão por tumulto processual. Claro que era uma certidão extremamente bem fundamentada, mas né? muito, mas isso joga para a gente uma responsabilidade e faz com que a gente dê as mãos. E nessa era de virtualização, sentir que a gente pode ter a mão, sabe, dar a mão um para o outro, isso é muito importante. Eu estou falando em relação ao juiz, mas eu gostaria de falar também com relação aos diretores de secretaria, num assunto que para a gente é muito triste, e eu posso falar em nome dos meus colegas. A gente tem que imprimir os mandados, né? E às vezes, veja que coisa aparentemente banal. Às vezes, a maneira como a fonte que se usa para fazer o mandado faz com que haja uma outra folha apenas com o código de barra. Se isso subisse um pouco, a gente economizaria uma folha. E veja o que acontece. Tem tanta campanha de meio ambiente no tribunal, tanta campanha de economia, de sulfite, de árvore, de tudo, e nós temos esse problema. Aí o que acontece? É muito difícil ter essa escuta ativa. Então, por exemplo, eu cheguei a falar com o meu supervisor da central de mandados. Eu falei, nossa, a maneira como eles dispõem está fazendo a gente imprimir uma folha a mais por mandado, né? E aí o supervisor falou assim, vai lá falar para eles, então, como quem diz, tenta a sorte, porque é verdade, é muito difícil, talvez até seja um problema de comunicação, mas como é que eu, oficial de justiça, posso falar para um diretor ou para uma pessoa que expede o mandado, virar e falar assim, escuta, você não pode jogar isso aqui um pouquinho para cima para a gente poder economizar papel sulfite? É muito difícil. A gente acaba arranhando os egos, entende? Então, eu só queria... Era para ser uma coisa simples, né? Era para ser. Então, os egos têm que ser trabalhados e a gente tem que conversar mais. Gente, obrigada. Meus cachorros estão latindo, eu não quero trabalhar, tá bom? Mas eu acho, Cibele, que a conversa nunca pode ser excluída, viu? Mesmo com relação à sua juíza, eu, como juíza, gostaria que me falassem, que me dessem um feedback, porque às vezes a pessoa não pensou, às vezes ela não reparou, ela chegou numa vara nova, com coisas novas, e ela realmente não pensou. Então, seja essa sua sugestão dos mandados, seja com colega, eu acho que a gente nunca deve excluir a tentativa de se comunicar, sabe? Eu acho que é sempre vale. Sim, desde que os juízes queiram conhecer os oficiais, a gente consegue ter essa liberdade. Mas como é que eu, oficial... eu vou colocar esse exemplo da doutora Kátia, que chegou lá na Justiça Federal. Não sou eu que tenho que impor a minha presença e ir lá e falar assim, olha, eu vou me apresentar. Não é assim. A juíza, talvez através da diretora, ou a juíza liga para o supervisor da central, marca uma reunião e chama todos os colegas para lá. Mas não eu sozinha, né? Então, esse tipo de coisa, assim como o pai e mãe educam o filho, né? Vem de cima para baixo, assim eu penso que os juízes têm que se comportar também. Se quiserem algum feedback. E aí a gente se sente à vontade, se não, alonga manos, só. Não sei, eu acho que eu concordo um pouco com a doutora Alessandra no sentido de que você poderia até ir lá se apresentar, né? Mas, de fato, seria de bom tom, né, chamar, mas para conversar, né? Seria de bom tom chamar para conversar, mas é o que a Alessandra falou, às vezes a pessoa não, nos seus afazeres, né, na correria, não
passou pela cabeça No dela. mundo perfeito, no mundo perfeito seria. É esse, né? A gente às vezes não faz deliberadamente, a gente invisibiliza sem querer. Né? Alguém precisa lembrar. Doutora, a senhora me desculpe, eu falei dessa maneira porque um dos nossos colegas tentou se apresentar e a juíza deixou ele tomando um chá de cadeira de mais de 40 minutos e para, no final, o oficial de gabinete falar assim, ela não vai poder atender. Então, assim, né? Por isso que eu estou dizendo que realmente precisa... Até porque a gente não sabe quando tem audiência, quando não tem, né? Então, precisa partir de quem pode mais, eu acredito assim. Eu posso dar uma sugestão? Eu acho que, de repente, poderiam conversar com a diretora, né? E falar que vocês gostariam de conhecer a juíza e pedir para que ela intermediasse e olhasse na agenda dela um dia que ela poderia recebê-los. Né? Talvez fosse uma solução, né? Eu acho que sempre é válido a gente tentar construir essas pontes. E se ela não quiser, não quis, né? Mas a gente fez a nossa parte. Eu acho, Sibeli. Acho que vale a tentativa. Não sei. Eu, como juíza, gostaria. Falando a minha opinião, sei que as pessoas são diferentes. Mas também não praticou nenhum crime. Se quiser querer falar com uma pessoa, se a pessoa não quis, né? Sua porta foi aberta, né? Você deu um passo. Às vezes, construir pontes é sempre válido. Sim. Vale a tentativa. Eu posso falar com o supervisor para ele entrar em contato com a diretora, mas eu, como oficial de justiça, eu devo pensar sempre em grupo, né? Porque eu não sou um pivô, né? Então, o pivô tem que ser o supervisor e ele pode perguntar à diretora se a juíza gostaria. E aí ninguém se expõe, né? Sim. É interessante, inclusive, os oficiais se colocarem à disposição para esclarecer alguma diligência, enfim. Acho que o juiz vai gostar disso. Gente, agora está tudo muito bom, assim, a gente poderia ficar debatendo muito, mas a gente vai precisar encerrar por conta do horário. Queria agradecer a todos que colaboraram, a você, Sibeli, que está aqui dando seu depoimento, todas as pessoas que fizeram perguntas, e a Luísa e a Lígia também pela palestra, né? E é isso, gente. Eu quero convidar vocês todos para estarem amanhã também na próxima palestra, e vai falar sobre a atuação das comissões de enfrentamento ao assédio no âmbito da Justiça Federal, que vai ser amanhã também, 5h30 da tarde. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite a todos, obrigada pela paciência aí com os meus atolamentos informáticos. Muito bom. Queria agradecer, né, a doutora Luísa pela parceria, a doutora Alexandra e a Mariana pela organização, foi excelente, a todo mundo que se interessou, né, pelo tema hoje, né, e até a próxima. Até a próxima. Até uma boa próxima, noite, gente. Obrigada. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.